que acontece? Tem muita gente que pergunta para mim, doutor, o idoso é aquela pessoa que tem acima de 65 anos, ele tem que pagar IPTU ou ele está isento de pagar IPTU? Então, essa informação é muito importante para você que já atingiu essa idade, porque está rolando uma lenda aí que diz que não precisa pagar, amigo. Você simplesmente deixa de pagar quando você faz 65 anos de idade. Isso é mentira, tá certo? Isso aí é uma desinformação que pode te prejudicar muito, tá certo? Então eu vou te explicar qual é o seu direito aí. Você deve tomar muito cuidado com dívida de IPTU, que a dívida de IPTU ela leva à penhora da sua casa, tá certo? A sua casa pode ser perdida em 6 casos muito específicos, tá certo? E um deles que mais ocorre é o quê? A dívida de IPTU, tá? Mas ela não ocorre em automático, você tem que ser processado, você tem prazo para apresentar a defesa, depois você pode fazer uma proposta. Se acaso você tenha dívida de IPTU, você pode participar desses programas de refinanciamento de dívida, tá certo? Então tem caminho aqui para a gente resolver o seu problema, eu vou te explicar isso para você entender, tá certo? Veja só, o IPTU ele é um imposto municipal sobre a propriedade de bens urbanos, tá certo? Então, se você tem uma casa, qual é a regra? A regra é que você tem que pagar IPTU. É injusto? Eu acho totalmente injusto a pessoa cobrar IPTU sobre o seu bem que você lidou, às vezes, uma vida para conseguir ter uma casinha e o governo ainda vai cobrar o IPTU em cima de você, né? Mas o que acontece? É o que nós temos hoje, é isso, tá? Então, a regra é que todo mundo tem que pagar IPTU. Aí você agora completou 65 anos e você quer parar de pagar IPTU. Então, veja só, a isenção do IPTU existe, mas ela não é automática, tá certo? A primeira coisa que você tem que entender é que ela não é automática. Fez 65 anos, pode parar de pagar IPTU. O que existe é o seguinte: existe em alguns municípios a possibilidade de você deixar de pagar IPTU quando você preenche alguns requisitos específicos, tá certo? Então veja só, o IPTU, como eu disse para você, é um imposto municipal. Então não adianta perguntar para mim, doutor, o meu município aqui paga ou não paga? Eu não sei, são mais de 5.000 municípios em Brasília. Então, onde é que você tem que ver isso? Na Secretaria de Fazenda do seu município. Eu sei aqui em Brasília, tá certo? Aqui em Brasília, você vai lá no site da Secretaria de Fazenda e vê lá se você tem direito a essa isenção de IPTU, tá certo? Então, aqui em Brasília, você tem que ser idoso, ou seja, você tem que ter 65 anos ou mais. O imóvel tem que ser de pequeno valor, a metragem do imóvel também tem que ser de pequeno valor, tá certo? Então você vai fazer um pedido para a administração. Tem outras pessoas que são agraciadas também com a isenção do IPTU. Por exemplo, os combatentes da Segunda Guerra Mundial, tá? Agora, são todos? Não, é aqui em Brasília, como eu disse para você. Brasília tem a competência de estado e de município. Então, aqui no município de Brasília, Brasília não pode ser dividido por município, mas ela tem essa competência de legislar sobre município. Então, aqui em Brasília, as regras são essas. Então, você vendo que tem direito de parar de pagar o IPTU, o que você vai fazer? Você vai demonstrar para o município que você tem esse direito, que você cumpriu esses requisitos. Você vai lá, eles vão te dar um formulário para você preencher e anexar a documentação, tá certo? Comprovando que você pode ficar isento disso. Então, eles vão comunicar para você depois se o seu pedido foi deferido ou foi indeferido, tá certo? Não é automático. Não é automático quando você faz 65 anos e você olhando os requisitos, não é automático. Você tem que fazer o pedido, tá certo? O pedido para saber se você vai ser aceito com essa isenção de IPTU. E veja só, tem gente que está com IPTU atrasado. IPTU atrasado, como eu disse para você, você pode perder o seu imóvel, tá certo? E como é que você sabe se está com algum problema de IPTU o seu imóvel? Você pode ir na Secretaria de Fazenda, pegar lá um nada consta, tá certo? Ou então, nos municípios maiores, você pode ver também se tá na dívida ativa, tá certo? Dívida ativa é uma coisa que você já tem que ficar esperto,
Por quê? Porque já começou o procedimento de cobrança, tá certo? Desse IPTU. Então, dê uma olhadinha nos grandes municípios, acho que praticamente todos hoje em dia. Tem município que, na verdade, é muito pequeno. Então, a grande maioria você consegue pegar pela própria internet aí a certidão da dívida ativa, tá certo? Municipal. Se você é nosso aluno lá do CPF Nota 10, você já aprendeu a fazer análise completa, inclusive da dívida municipal, né? Então, se você não é, você deve procurar a Secretaria de Fazenda do seu município. Tá bom? Beleza! Então não deixa de se inscrever aqui no nosso canal e ter informação de qualidade. Então vamos começando agora com a nossa live.